Fala galera, eu sou... Garrafa, tô falando sozinho. Fala galera, eu sou o Aleph Alves, esse é o primeiro vídeo do canal Cristalizando. Esse canal eu criei com o intuito de abordar assuntos do dia a dia de um jovem cristão, assuntos que deixam a gente com dúvida e a gente não sabe aonde, o que recorrer. A gente vai recorrer aonde? Na Bíblia, que é o manual de um jovem, é o manual do crente. Bom, gente, o assunto desse primeiro vídeo de hoje é piercing. Por que piercing, Aleph? Porque piercing é uma das coisas que deixam os jovens mais intrigados se pode, se não pode fazer. A minha opinião é a seguinte: pode. A não ser que a sua igreja não permita. Se a tua igreja não permite, aí, meu filho, me desculpe. Se você quer colocar um piercing, pode esquecer a ideia. Hoje em dia, muitas das igrejas tradicionais não permitem, mas elas permitem o brinco, o uso do brinco. Algumas sim, outras não. Bom, na minha opinião, não é errado. Não é errado por quê? Porque se você pode colocar um brinco, você pode colocar um piercing. E se você pode colocar um piercing, você pode colocar um brinco. A galera que é a favor usa Ezequiel 16:9 e Gênesis 24:22 como versículos chaves para dizer que não é pecado. E eu acredito nesses dois versículos também, porque Ezequiel fala que Deus adornou a noiva com pendentes, brincos e joias. Em Gênesis está falando que Rebeca recebeu um pendente e colocou o pendente no nariz. Agora, eu dei uma lida rápida e assisti alguns vídeos que fala sobre o assunto. As pessoas acabam errando em suas pesquisas culturais. Pendente nada mais é do que uma gola, um piercing em locais. Você que assistiu o Caminho das Índias deve ter visto a Jade com piercing aqui, com um negócio aqui, que vinha até aqui. Aí você falou assim: eita, pra que isso? Que exagero é esse, moleque? E no Oriente Médio isso é normal. No Oriente Médio é super normal esse tipo de coisa. Então naquela época, considerando que naquela época era o Oriente Médio, as pessoas tinham o hábito de usar isso, de usar piercings no nariz, que na época eram chamados de pendente. Pendente lembra a palavra pendurado, que consequentemente tá grudado no corpo. Algumas pessoas, alguns blogs eu li aí que não existe nenhum tipo de perfuração, só que as pessoas acabam esquecendo de pesquisar questões culturais. O pendente, ele tinha uma perfuração. Quando o pendente era no nariz, ele era aqui dentro e ele tinha essa coisinha de ter que furar. Era furado. Então, querendo ou não, tinha um furo no nariz. E a galera que é contra o uso do piercing usa o mesmo versículo que o pessoal usa, que é contra a tatuagem, que tá lá em Levíticos 19:28, que fala para não fazer marcas no corpo em homenagem aos mortos, eu sou o Senhor. A galera que usa isso é aquela galerinha, aquela famosa galera que só lê o versículozinho e tá errado. Você tá errado, pode parar de fazer isso que você tá errado. Você, abençoado de Deus, que lê só um versículo e fala que é errado, para que tá feio, para que tá micão, para que você tá pagando mico. O mal das pessoas hoje em dia é ler só o que elas querem ler, é ouvir só o que elas querem ouvir. Se a gente for levar esse capítulo inteiro de Levíticos ao pé da letra, estaríamos pecando por fazer a barba, estaríamos pecando por cortar as laterais do cabelo, estaríamos pecando por usar jeans, algodão e tudo ao mesmo tempo, e todo tipo de tecido diferente ao mesmo tempo. A gente estaria pecando em tantas coisas que a gente... Hoje em dia, tava todo mundo no inferno, então. Se a gente levasse isso em consideração, tava todo mundo no inferno. Todo mundo mesmo. Outra passagem que o pessoal que é contra usa é aquela passagem que diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que a gente não pode fazer esse tipo de coisa com o templo do Espírito Santo, porque o templo do Espírito Santo habita nesse templo que... Só que as pessoas acabam esquecendo do que está escrito em Isaías 59:2, que o que nos separa de Deus se torna pecado. Ou seja, tudo, qualquer coisa, independente dela, qual seja,
que nos afastar da presença de Deus se torna um pecado. E aí, se você deixar o piercing te afastar da presença de Deus, isso vai se tornar um pecado. Aí você vai estar sendo negligente com o que você achou que era certo, você vai acabar fazendo que isso se torne errado. Se você acha que é certo, quer colocar, são 3 passos que você tem que fazer antes de colocar o piercing. Primeiro, consultar Deus. Se o teu pessoal com Deus, se o teu íntimo com Deus tá bom, dá uma ligada pro telefone lá, vê com ele se ele deixa, o que ele acha, se ele acha que isso pra você vai ser uma coisa que não vai te fazer bem, e ele aprovar, beleza. Segundo, consultar os seus pais. A Bíblia fala para honrar o teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem aqui na terra. Consequentemente, isso pede para que você seja um filho obediente. Se você chegar nos seus pais e falar, pai, mãe, quero colocar um piercing, posso? Eles aprovarem? Deus aprovou? Já tem 2 passinhos encaminhados aí. Já tem 2 coisinhas que... Eles aprovarem, não, aí não vai ter problema. A não ser que o terceiro diga que não pode. Agora, se eles não aprovarem você mesmo assim colocar, aí sim você vai estar errando. Terceiro passo é consultar os seus líderes. Se você está participando do grupo de jovens, do grupo de louvor, e lá na sua igreja e o seu líder falar assim pra você não pode, aí você vai errar. A não ser que o teu pastor fale que você pode, que é outra pessoa que você tem que consultar. Então, primeiramente, você vai ter que consultar Deus, os seus pais e os seus líderes, que é o seu líder do grupo de jovens ou o seu pastor. Eu indico que consulte logo o pastor direto, e aí se o pastor não permitir, então nenhum... Eu não sei se vocês repararam, mas eu tenho piercing. Ó, minha barba tá crescendo, tô me sentindo um hominho já. E assim, eu acho que a gente tem que fazer as coisas com sabedoria. A gente não pode exagerar no que faz. Você quer colocar o piercing? Permitiram você colocar o piercing? Não exagera. Não coloca um piercing aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E enche a cara toda de piercing. Se você for um indígena, isso é totalmente normal. Agora, se você não for, isso acaba escandalizando a igreja. E querendo ou não, a Bíblia fala que ai daquele que escandalizar o meu nome. E se você escandalizar o nome do Senhor, filho, você tá lascado. Já era pra ti, tu tá pecando. Não tem nem como achar um intermédio pra dizer que você não tá pecando. Meu Deus, mano. Bom, e é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, dá like aqui embaixo, se inscreve no meu canal, clica no sininho para assim que eu postar vídeo novo, você receber a notificação. Comenta aqui embaixo se você tem piercing, qual a denominação da igreja que você tá, se eles permitem, se eles não permitem, se você colocou piercing antes ou depois de entrar na igreja, se a igreja que você tá permite. Comenta aqui embaixo também como que foi o procedimento, se existe algum lugar que você pode ou não colocar o piercing. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, valeu!